o que de fato é a igreja, qual é a nossa identidade, que somos, e a razão de nossa existência, a nossa humanização, a nossa estada, nosso período aqui na face da Terra. E a gente vai entender claramente quem é a igreja e o que é a igreja, tendo a compreensão de uma polarização tamanha entre aqueles que não frequentam uma instituição e aqueles que frequentam, né, os desigrejados e os templários, um atacando o outro sem uma clareza, uma visão clara de que realmente é. Embora que em certa proporção ambas as partes têm uma coerência, mas pecam por conta, eles dividem, não conseguem agregar. Essa é o maior problema da atualidade. Isso já vindo há tempo, desde que a igreja se apostatou. Toda mentira, toda praga, toda heresia, toda maledicência satânica passou a fazer parte desse corpo enfermo. Mas em todos os períodos acreditamos ter homens de Deus, porque passa os céus e a terra, mas a palavra do Altíssimo, do Tremendo, do Senhor, Deus Poderoso, do Adonai, ela não pode passar. Tá certo? Então, peço a você que nos ajude, compartilhe com o máximo que você conseguir, tá bom? Estamos aqui, a gente já vai iniciar explicando com maior clareza o que é a igreja de verdade, com a intenção de esclarecer, porque a igreja é o corpo, é o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo não é instituição, não é parede, não é templo. A igreja, ela configura um ajuntamento dentro de um espaço institucional. Ela se constitui pelo convívio de um povo. Quando se fala que Roma, ela fez a inclusão dessa pronúncia igreja em substituição aos templos pagãos que existiam em Roma. E aí, tem a etimologia que é oriunda, diz que a palavra igreja substituiu a eclesia, e que era de uma reunião dos cidadãos atenienses, que era só de homens, que era uma reunião política pública, aberta ao espaço público, e fizeram todo esse emaranhado, trocou, pegou, fez uma reunião, botou para um templo e disse que aquilo ali é a igreja. Não. Quando fez-se isso, a igreja, houve uma ruptura. Roma abraçou a religião, passou a ser o braço forte do Estado e passou a dominar os homens, os povos, através da religião. Ela se tornou estatal. A religião cristã, abraçada por Roma, se tornou o braço forte do Estado para a opressão e regência e domínio de todo ser humano sobre o seu governo. Foi isso que aconteceu. E daí o nome igreja em substituição ao povo hebreu, ao povo de Deus, aqueles que tinham a ordenância, que tinha que tinha lá a oratória, tinha a primazia, tinha tinha a primazia, né? Tinha as prerrogativas a incumbência do anúncio do evangelho, porque foi com o povo hebreu, o povo de Deus,
que é pregado para todas as nações. Paulo, ao seu ingresso na fé, passou a dissimular, passou a discipular os gentios, e aí o evangelho mais em primórdio. Então, Roma entrou de forma cirúrgica, usada pelo inferno. A igreja romana, ela foi criada pelo inferno, pelo diabo, pelas hostes do inferno, criando uma ruptura, porque até aquele momento, a Roma, a igreja, que Cristo falou que não tinha onde reclinar a cabeça, e essa foi a argumentação do Senhor, quando, tendo participado do pão e do peixe da multiplicação, passado a outra margem do rio, ao despertar o amanhecer, vendo o povo que Cristo ali não estava, foram atrás. E ele passa a fazer o discurso: por que vocês vêm atrás de mim? Por causa do pão que perece. Mas o Filho do Homem, e passou a discursar e disse que o Filho do Homem não havia onde inclinar a cabeça e recostá-la. E aí todo mundo foi embora, ficando os apóstolos, Cristo irritado: também não quereis vós também não? E Pedro: mas Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Essa foi o acontecimento. E aí Roma ingressando, né? Porque o que acontecia? A igreja vinha crescendo, só que ela não tinha onde reclinar a cabeça. As igrejas dos apóstolos, do tempo de Paulo, tem até a musiquinha, né? Eu queria a bravura dos anjos em plena areia dos cristãos enfrentando leões. Quanto mais a igreja crescia. Só que o seguinte, ela não tinha nem na Judéia e nem em Roma, nem entre os israelitas, nem entre os judeus e nem entre Roma. E essa que se diz a igreja primitiva não era um templo, eram pessoas que, na medida que conheciam Cristo, se afastavam, vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés do apóstolo, e tinham tudo em comum. Esse foi um erro, o primeiro erro ao Cristo ao subir, eles começarem a fazer isso. Mas não foi um erro deliberado, feito por vontade própria. Eles acreditavam que Cristo, e era uma corrente pensante naquela época, que Cristo retornaria, porque Cristo falou que na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu não fosse, eu teria dito, mas eu vou para o Pai. E vou preparar morada. E retornarei para buscá-los, para que onde estejais vós também. Quando Cristo fala isso, há muitas moradas que ia condicionar, ambientar o espaço para recebê-los, voltaria para recebê-los. Correu-se a partir daquele momento uma corrente pensante, e Paulo, quando fala, nós, os vivos, quando fala lá em Efésios ou Tessalonicenses, agora me foge a memória, que nós não precederíamos aos que dormem, os que estavam mortos, que eles seriam tomados, e nós, juntamente com eles, seríamos tomados. Porque esse era o sentimento que os apóstolos tinham. E dado o momento que um ou outro foi partindo, sendo crucificado, e permanecendo João, o último apóstolo remanescente, embora não se fala a abordagem da morte dele em outros livros, em outra ocasião, mas existe uma corrente pensante que João, uma linha pensante que João não morreu, e ainda colocam numa condição e possibilidade ser ele também uma das duas testemunhas. É uma parte bem pequena, mas existe uma corrente pensante, porque desse período em diante, acontecera que ele, como era o último, então os que morreram, ele seria tomado com os demais. Ele estaria nessa condição. E por isso, aguardando, e aí demorando, aí em 2 Pedro, a partir do capítulo 3, fala, olha,
eles pensam que demora. Não, o Senhor não tarda 1000 anos para o Senhor. Aí Paulo fala Pedro, né? Fala aquela coisa maravilhosa, 1000 anos é como um dia, que ele não tarda a promessa, a terra está sendo entesourada para ser exterminada com fogo, e faz um discurso questionando até as epístolas de Paulo. Ele, assim como o amado irmão Paulo faz, falando do tempo do fim, em todas as suas epístolas, nas quais as certas coisas difíceis de compreender, que os ignorantes deturpam, como deturpam as demais escrituras. Então, para informar você que era a compreensão, essa leitura que os apóstolos tinham, que Cristo retornaria para resgatá-los, mediante a promessa. Por essa razão, em Mateus 24, em Atos capítulo 1, no início de Mateus 24, mas Senhor, nos fala quando há de acontecer. E chegando na parte lá, versículo 36, fala que ninguém sabe o dia e a hora, que é um erro, que a Bíblia no próprio Mateus 24, que vai até o 52, fala a respeito do dia e da hora. Mas, referindo a isso, a pergunta se dava propriamente porque a leitura que eles tinham, por essa razão que eles abdicaram mão de ter uma vida social e foram ter tudo em comum. Porque para eles, bom, ela vai buscar mesmo, já foi, vai buscar, vai retornar. Então passou a ter problema. E essa não foi a ordem de Jesus. Jesus falou para que fosse ao mundo todo e de pregar o evangelho. Então essa ilustração que a igreja coloca, porque isso foi um nome colocado, era o povo de Deus, não era a igreja. O povo de Deus se reuniu no local e não foi um tempo para ficar louvando, para conviver e aguardar a mensagem de Cristo. Não é você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada. É o pregar o reino dos céus. Na medida que andasse, expulsasse os demônios, curasse os enfermos. Essa mensagem comum na grande parte da instituição de uma igreja triunfalista, que Deus é contigo, que você vai vencer, que você vai prosperar. Essa mensagem é do diabo. Foi isso que o diabo ofertou a Cristo no monte, no pináculo do monte, dizendo que daria tudo isso se prostrado adorasse a ele. E o que a maior parte da igreja fez foi exatamente isso. Se curvaram para obter o reino desse mundo, conquista. Afinal de contas, na visão desses, você vale o que pesa, o que tem. E até por questão de testemunho. Tá vendo, pessoal? Aqui que pensa, Deus deu isso, deu aquilo outro. E esquece que o reino dos céus, é o anúncio do evangelho. O Apocalipse, que foi ordenança que não cessasse da palavra da profecia, foi selado e não se tem. Então, só ajustando a falar para você que a igreja, essa postura igreja, que foi em substituição à palavra eclésia, que também não tem nada a ver com o povo de Deus, foi simplesmente uma ruptura, estratégia de Satanás para tirar a prerrogativa que o povo, os apóstolos, o povo judeu tinha, os convertidos de fato, não o judaísmo, o judeu ortodoxo, mas aqueles descendentes, né, da linhagem de Israel, de Judá, que se eram convertidos, que todos os apóstolos eram israelitas, eram homens íntegros de Deus, ali que estavam ao fazer, e todos eles tinham a lei como parte da sua vida respeitosa, tá certo? Então, a pronúncia igreja, embora associado ao termo, diz que a etimologia é eclésia, né, a pronúncia, que em substituição, só que tanto a eclésia quanto a igreja não tem nada a ver com o povo de Deus. Eclésia é um termo dos cidadãos atenienses, que tinham com uma reunião política, e a pronúncia igreja foi em substituição ao templo pagão de Roma, dos templos romanos. Daí iniciou a apostasia, com essa dissonância, né, com esse absurdo,
com essa mentira, tirando, polarizando, porque o povo, que na medida que se convertendo, com uma grande parte, passava a ser conhecedor das leis e os mandamentos do Senhor, por questão, acabavam, era tão sutil que acabavam migrando para o judaísmo. E crescia de forma absurda o judaísmo por conta da perseguição. O Sinédrio tinha o braço de Roma político para exercer influência sobre o povo, para perseguir. Matava-se de um lado, o lado do Sinédrio, os judeus. Paulo foi um dos perseguidores antes da conversão. E do outro lado, Roma, jogando ao Coliseu, fazendo espetáculo, porque isso agradava aos judeus, para agradar, e na medida que crescia, ao ponto de chegar até Constantino e ver que o império não estava com tanta influência sobre a massa e que crescia o judaísmo, deu uma miguelada, deu na expressão, um somebody love em todo mundo, uma suposta conversão, teve um sonho, uma visão, e daí Teodósio, após o Constantino, oficializou a religião cristã, pagã, a cristã pagã. E daí começou o reino da apostasia, o reino do anticristo, da besta, tá certo? Então, a igreja, a origem dela é exatamente isso, do Império Romano, um nome criado em substituição ao templo pagão. E termo eclésia, que diz que a etimologia da pronúncia igreja, que é tirada para fora, também não tem nada a ver. Eles desassociam, como é comum do diabo polarizar sempre, mas sempre com a mentira, dizendo que atacando ao outro, como a gente vê isso na política, em tudo aquilo outro, né? Acusa o outro daquilo que eles são. E é assim hoje, as igrejas que têm acusam umas às outras para elas terem notoriedade e influência sobre aqueles que habitam nos seus espaços, né? E aí ataca, mas ataca o outro daquilo que eles mesmos são. Um fala um do outro, acusando de tudo aquilo que os mesmos são. E quero deixar claro aqui o seguinte, não tem essa ideia do desengrejado e nem templário. Eu não tenho problema em conviver com os meus irmãos. Estar junto e conviver, compartilhar, comungar a fé, não tem a ver dali acolá. Tem a ver em carregar os fardos, sim. Poder me ajuntar aqui, em casa, na casa dele, ou num lugar, num templo, numa praia, ou qualquer lugar. E isso não se torna igreja. Isso é questão de congregar. Como corpo de Jesus, que igreja não tem nada a ver com o corpo de Jesus, não é o corpo, e nem o ajuntamento solene não é o corpo também. O corpo é a comunidade que está como a pseudo igreja primitiva. Não era um templo, eles estavam de forma organizada, social, um cuidando do outro. Quando falo que não deixamos de congregar, é carregar o fardo um dos outros, é se conduzir de forma fraterna, interagindo, participar na íntegra, no convívio, estimulando as boas ações, fortalecendo, edificando o fraco, cuidando do caído. Isso sim é congregar. Então, como indivíduo, como parte deste corpo, como cidadão, é ser cidadão dos céus. O corpo de Jesus é formado por cidadãos do céu. Sim, esse é o corpo que interage, que intervém na vida dos outros com ações efetivas. E não a um culto e depois acaba, vai todo mundo, ninguém está nem aí, deixa para lá, vamos fazer aqui, vamos fazer isso lá. Isso está longe de ser corpo de Jesus. Isso tem a ver com religião. Tem a ver com, sei lá, não vou aqui falar para que uma pessoa se ofenda, porque mesmo nessa condição,
por conta da confissão em Cristo, são nossos irmãos. E ainda assim, o falam, e aí a salvação vai de cada um, examinar as escrituras para não ser enganado por ninguém. Porque dentro desse espaço, o que prevalece e o que prospera é mentira, tá certo? Então, entendido que igreja, né, uma vez que está associado ao corpo de Jesus, na questão, na essência, como é tratado e como é pronunciado, esse material que temos hoje institucionalizado, e essa reunião, como está em Isaías capítulo 1, Deus não suporta, ele não pode ver iniquidade associado a ajuntamento solene. Da forma como é desenvolvido, é no formato pagão. Não quer dizer que não possa ter uma outra pessoa que na sua sinceridade, na simplicidade, tem o coração quebrantado diante de Deus. Ok? Então, dito isso, a gente prossegue mais aqui. Tá certo? Tem aqui a Lana aqui, Paulo Sérgio. Fala, meu irmão, Deus te abençoe. É explicação. A Lana também está aqui, sempre conosco, né? Qualquer coisa pode perguntar. Então, eu faço isso e não deixo de estar no meio dos meus irmãos, aqui ou acolá, porque eu entendo que são irmãos, ainda que não tenha compreensão. Quanto à salvação, aí, meu irmão, tem que, ó, tem que buscar o conhecimento, tá certo? Para ajudar você, mas há quem pergunte, talvez, como já ouvi várias perguntas, mas Deus mandou construir o templo de Salomão. Deus deu uma ordenança que Salomão edificasse o templo. Aí eu vou perguntar a você, depois você assista depois, aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que Deus ordenou que Salomão, que Deus rejeitou, que fosse feito pelas mãos de Davi, e que Salomão edificaria. Onde está escrito isso? Davi fala a esse respeito a Salomão, que ele edificaria, que Deus é Davi. Salomão não recebeu nenhuma visita do profeta nenhum. Salomão, e outra coisa, Deus não falou também isso a Davi, que Salomão construiria. Davi entendeu errado. Assim como não era do agrado do Senhor que Israel tivesse um rei, mas é Deus que constitui as autoridades, os reis. O próprio Deus fala, um dia, o Samuel, fala lá ao povo, um dia eles vão clamar a mim por causa do seu rei, e eu não o ouvirei. Em Oséias capítulo 8, Samuel 1, 8, e Oséias 8 também. Por que eles reclamam? De que eles se queixam? Dos seus próprios pecados, das suas próprias queixas? Eles que constituíram reis, príncipes e governadores, sem que eu soubesse, da parte deles que escolheram. Que papo é esse que Deus escolheu? Por contrário, quando o povo clamou um rei, Deus entristecido, Samuel foi orar. Ô Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, não, foi a mim. Quando Davi intentou fazer o templo, falou a isso ao profeta Natan, que ele tinha o desejo de fazer. Natan na mesma hora, é de Deus. Olha, Natan na hora profetizou, em nome de Deus, pode fazer tudo que está no teu coração. Deus confirmou aqui no meu coração. Não está longe dos profetas de hoje, né? Está aqui no meu coração. Pode fazer, que Deus é contigo. Na mesma hora, quando sai da presença de Davi, ele toma na orelha Natan, de Deus. Que isso, Natan? Pode voltar lá e fala para ele agora, que ele não vai construir nada. E quando faz essa... Eu vou até ler um pedacinho aqui, ó, especial para você, porque isso aqui é o 2 Samuel, Aliança 7. Segundo 7, deixa eu ver aqui, ó. A aliança que Deus faz com Davi. No começo aqui, começa aqui, ó. Sucedeu que
habitando Davi em sua própria casa. Ele disse aqui, ó, disse o rei ao profeta Natan: olha, eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus se acha em tenda. Disse Natan ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor Natan, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo, em todos os lugares que andei com todos os filhos de Israel. Farei acaso alguma palavra com qualquer de suas tribos? A quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. O Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. E aí prossegue: quanto aos teus dias, não falou que ordenou é o Senhor. Quanto aos teus dias se cumprirem, né, e descansares com os teus pais, descer a cova, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome. Não é Salomão não, tá? Descendente. Isso, o Israel aguarda, o judeu ortodoxo aguarda essa promessa aqui, ó. O descendente de Davi. Eles não têm Jesus, para eles o Messias ainda não veio. Eles aguardam. Eles negam a divindade de Cristo. Fala que Cristo não descende de Davi, porque a paternidade é considerada pelo homem, e a hereditariedade não é considerada a hereditariedade, a árvore genealógica não é contada pela mulher, é contada a partir do homem. Esse é o argumento. E aí, como José, ele não foi gerado por José, o fruto do Divino Espírito Santo não teve. E aí vai. Aqui está o problema maior, porque eles aguardam até hoje, e eles rejeitam com essa falácia, hoje é comum, né? Essa subjetividade, né? Essa fala relativa, tem que criar uma narrativa, né? Inclusive nós temos tantos pais da mentira aí, nós temos que criar narrativa, e fala isso abertamente, né? Pai demoniado, mas como todos os governantes o mundo já é do maligno, não se engane. Então tá aqui, ó: quanto aos teus dias se cumprirem, descansarás com teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente dos reis, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Não é Salomão não, tá? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não foi o caso, de detalhe. Alguns confundem, Salomão foi o cara mais estúpido. Ele poderia ser o cara mais inteligente, mas foi o cara mais estúpido.
diante de tanta saber, de tanta sabedoria, foi o cara mais estúpido. A divisão de Israel, das 10 tribos, o responsável foi Salomão. Salomão, Deus ordenara que não fizesse aliança com os egípcios, com os assírios. Salomão fez aliança com todo mundo. Por conta da aliança para a construção do templo, Salomão fez um tratado com o rei Eirão de Tiro. E deu 20 cidades israelitas para ele, para pagar o tratado que fez com eles. Salomão só fez besteira. E a construção do templo não era para ser feita nem por Davi, nem por Salomão. Está aqui, ó. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Salomão, filho, só fez besteira. Profanou um templo profanado, se você quer saber. Mas tudo bem. Serei por pai, e não tem nada. Bom, não vou falar muito de Salomão, não. Vou falar aqui do templo. Ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Mas a minha misericórdia você não apartará dele. Aí diz que Salomão foi salvo. Salomão só fez besteira. Que foi salvo porque é promessa. Deus falou que não apartará. Como a retirei de Saul, que tinha a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo a todas as palavras, conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. E aí Davi começa aqui louvar, que grandioso. E outra coisa, Davi não era um homem, como as pessoas falam, segundo a que Davi é o segundo coração. Quando Deus fala, quando Saul é rejeitado, e Deus fala com Samuel, já rejeitei, mas já separei um, segundo o meu coração, já reservei um rei em substituição, segundo o meu coração. Ou seja, no primeiro, foi o desejo do povo, foi o coração do povo. Deus, contristado, tá bom. Elegeu Saul. Saul não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. Embora eleito, não, vai lá, o Samuel, então vai lá, procura, tu vai encontrar assim, tá procurando a ovelha, esse vai te procurar, unge ele. Deus ordenou que ungisse, mas o desejo não foi de Deus, foi do povo. Não, Deus apontou para Saul, mas o desejo foi do povo. E quando falou, já rejeitei, o povo rejeitou, aí Deus teve misericórdia. E vou dar um segundo, então tá bom, agora, já que Deus, na sua infinita misericórdia, na graça, a graça, que maravilha, deu, porque Deus não queria, mas aí tá bom, já que são infantis, são crianças, precisam disso, colocou Davi. O templo foi a mesma coisa, aí caiu, reconstruiu, só que quando fala que a glória do segundo templo, porque quando fala que eu é que vou construir para vocês, e o reino vai permanecer para sempre, a profecia aqui é o Messias, não é Salomão. Davi, antes de morrer, entrega a Salomão as ofertas que havia separado, e fala para ele que Deus ordenou que ele criasse. Foi Davi que falou isso para Salomão. Da mesma forma que não era para estabeleceram, mas aí a misericórdia do Senhor, a mesma coisa o templo. E quando ele promete, Jesus vem e fala que destruiria o templo, que é a glória da última, não está falando. Aí tem uma cultura judaica cristã, não é bíblica, da construção do terceiro templo, no caso do judeu, o Messias que viria e reinaria, e no caso do cristão, o cristianismo seria, na visão de grande parte, o anticristo, a besta, o falso profeta. Você vê, não há uma concordância
embora se de uma forma, não, nós somos muito parecidos, não temos nada, o judeu, quanto o povo de Israel, quanto o ortodoxo, quanto o pseudo-cristão, essa troca de gentileza é mera mediocridade e hipocrisia. Porque a palavra do Senhor é para todos os povos, só tendo que a origem vem de Israel. Deus tem uma história com aquele povo, e isso ninguém pode manchar ou macular. E todo aquele que nasce para o Senhor é a Israel espiritual, a Israel de Deus. Todo aquele que tem Cristo em confissão é a Israel. Eu sou a Israel de Deus, a Israel espiritual, a casa do Senhor. E todo aquele que o confessa o é. Daí o nosso respeito pela história, por tudo que Deus fez. Então, Deus não estabeleceu nem o rei e nem a casa, mas consentiu com a pobreza humana. E aí teve que enviar Cristo, enviando para explicar. Ele não aboliu lei, ele não, pelo contrário, ele ratificou a lei, falando do amor que então não entenderam, exigiram, e de lá para cá o homem vem decaindo. Hoje não existe uma ramificação, uma putrificação dessa institucionalização, essa questão templária, porque o odor, o cheiro, o fedor que sobe a Deus por conta dessas feitiçarias, essa iniquidade associada a ajuntamento solene, somente para isso. Não quer dizer que não tenha pessoas sérias, tá certo? Então, mas Deus, que não foi a ordenança de Deus. Agora, uma vez que você tem um local e quer se reunir com pessoas lá não é igreja, é um local em que você criou, tem um espaço aberto para que o povo de Deus possa se reunir lá. E o povo de Deus quer o corpo. Não é o ajuntamento solene que é o corpo, é o povo. Como cidadão, eu interagir. Para ser corpo, eu não tenho que estar lá, eu tenho que interagir, carregar o fardo um do outro. Mas é importante de compactuar, de louvar, de nos ajuntar, termos, e é necessário todo aquele que confessa ter hábitos comuns de convivência, de partilhar, de fortalecer. Esse é o corpo Cristo orgânico, tá certo? Trazendo para você explicar você que não está aqui, você não é igreja. De fato, eu não sou mesmo. E nunca vou ser essa igreja que estão falando que é, associando ser corpo. Até porque nem corpo ela é. O corpo, aqui já é explicado, é a pessoa quando participa dessa sociedade ativa, preocupada, carregando, congregando. É isso tudo, não é estar aí lá, ficar, dar mão, meu irmão, será de boca para fora, não. Tá certo, seu fariseu imundo? Falei. Mas, para quem os mestres, se titulam mestre, pregando e afastando as pessoas do Senhor, em vez de aproximar. Não há problema do ajuntamento, tá certo? Então, e outra coisa, Davi, quando fala, que Davi era segundo Deus, porque o coração de Davi era similar. Não, está falando que quando faz a escolha, está ali, lê melhor você ler minha Bíblia. Quando Saul é rejeitado, estou repetindo, quando Saul é rejeitado, Deus fala com Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque Saul já foi rejeitado, eu já separei segundo o meu coração. A primeira eleição foi segundo a vontade do povo. A dele, Deus se compadeceu, e não é que Davi era um homem, não, porque Davi, como tantos outros, mas tem testemunho, foi reto, foi íntegro, mesmo muito errado, a sinceridade, diferente, não escondeu o seu, eu pequei, se arrependeu, buscou com amargura de alma, com muito choro, ao ponto de dizer que a alma dele estava em trevas, os ossos estavam sendo destruídos, remoído por dentro, estava sendo revirado. A negridão, o mergulho que ele caiu em trevas e buscou a Deus com
até ser restaurado. Então a gente vê um caráter de pessoa, e a gente diz o seguinte: a perfeição não se dá pelo ato de eu acertar o tempo todo, e sim de eu ter consciência dos meus erros e me consertar. Foi o que Davi fez, né? Foi íntegro com o Senhor, verdadeiro, mesmo tendo feito o que fez. Tá certo? Então, como fala o segundo, aqui Davi agia, porque Deus não agia assim não, tá bom? Agia, Deus ordenou quando foi rejeitado Saul. Então, é outra falácia que tem aí, que Davi era segundo o coração de Deus. Não, Deus elegeu, colocou Davi em substituição a Saul, porque Saul foi desejo do povo. Quando viu o que o povo fez e o povo ia padecer, Deus, na sua misericórdia, que o povo não sofrer, cedeu espaço. E não vou colocar, vou escolher, vou abençoar o reino, em tese, aqui explicado, tá certo? Então, igreja, somos nós, igreja. O povo de Deus somos nós. Mas se a pessoa quer dizer que e você não é da igreja porque está ali, ela está errada. Igreja é o povo de Deus, não é o religioso. Pelo contrário, quando você se torna religioso, como Paulo fala aos Gálatas 5:2 também fala: se vos deixar de cidadãos de Gálatas, se vos deixar de circuncidar novamente, para nada mais Cristo vos aproveitará. Tá certo? Então, só para te explicar que nós é que somos. E aqui, só para elucidar um pouquinho mais, vou ler para você Atos 17. Não vou ler tudo não, mas vou ler a partir do versículo 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só faz toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar Deus, para buscarem a Deus. Se porventura, tentando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, Deus não habita em casa. E Atos 7 também, deixa eu ver aqui, vou achar, 47, 48, está aqui, Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz os profetas. O profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fizeste. Vou repetir o versículo final. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeste vossos pais, também vós o fazeis. Sempre resistiu. Davi resistiu,
Salomão intensificou o erro de Davi. Salomão foi o homem mais sábio, foi o mais estúpido. Fez pior que Saul. Deus ordenou que não fizesse aliança. Davi pelo menos tinha como inimigo. Errou, mas fez pior. Fez aliança com o Egito, casou com um montão, se profanou, cultuou aos deuses, a Baal. Entregou 20 cidades a Irão, rei do Tiro? É Tiro. Foi de Tiro. Mas esqueci. O cara fez isso. Fez pior que Saul. Ah, mas a casa... Deus não ordenou. Não, o Davi que falou para ele, ó, Deus não ordenou. E detalhe. Então, erram sempre na dureza. Mas a misericórdia do Senhor tem operado. Eu que vou construir. Por isso que ele diz, vou destruir. Jesus falou, vou destruir. Em 3 dias vou reconstruir. E ele fez isso. E agora querem... Tem até o templo da glória aqui, o templo da glória lá. Catedrais da fé, em tudo quanto é lugar, instituições, templos, falam, que aqui é a casa de Deus. Está longe de ser a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Agora, se você quer estar lá com pessoas, invocando a Deus, com sinceridade, Deus vai falar contigo lá também. E podendo estar, já que eu convivo com pessoas que têm a confissão, sim, deva estar, mas fala. A única questão, se você falar isso, você é expulso. Se você falar a verdade, se você não tiver inserido dentro daquele ecossistema, abraçado às leis e às doutrinas, eles só falam que a lei não existe da Bíblia, mas existe a lei deles. Se você não estiver lá, você está afastado, você está endemoniado, você está sem visão, quando você não pertence a nenhum, e quando pertence àquele frisson, não, mas o que aqui é melhor que ali, né? Mas você tem que estar, só que fala, anuncia. No convívio normal, os que até dizem me amar não me querem por perto e nem querem que eu habite no espaço onde eles estão, para que não divida o pão que é Jesus, para que os seus ecossistemas permaneçam intactos e as suas glórias sendo beneficiados por essas organizações. É isso que acontece. Lobos, roubadores. Mas a gente prossegue. E assim será até o fim.